Eu abri o direct do Instagram e recebi a seguinte mensagem: Fada, estou mandando o espelho da minha redação junto com a vista pedagógica. Fui aluna do curso dos modelos, que é um dos meus cursos, né? E consegui 920. Só tenho a agradecer. E aí depois ela me mandou assim: Luma, passando para avisar que passei em medicina com bolsa 100% pelo ProUni. Muita gente acha que para entrar em medicina precisa tirar 1000 numa redação ou 980 no mínimo, e não é bem assim, né? Por isso que eu trouxe essa história para te inspirar e também para te mostrar que a gente não precisa estudar 16 horas por dia, estudar todos os possíveis temas que podem cair, praticar muita redação para tirar uma boa nota ou para entrar em medicina. Não é bem assim que funciona. A Vi tirou essa nota e entrou em medicina substituindo esforço por estratégia. Não é que ela não tenha tido comprometimento, mas o que ela fez é muito mais simples e ocupou muito menos tempo da vida dela. Vamos ler a redação? O livro O Cidadão Invisível, de Gilberto de Menstein, trata da desvalorização de alguns indivíduos na sociedade brasileira. Esse cara, Gilberto de Menstein, foi um brasileiro, inclusive criador do Catraca Livre, que faleceu não tem muito tempo, e esse livro dele é um livro que você pode usar para vários temas. Analogamente, a crítica do autor pode ser verificada nos desafios para a valorização dos povos tradicionais no Brasil, que, por vezes, têm seus direitos violados e enfrentam dificuldades para a preservação de sua existência. Aqui a gente tem a problematização. Essa parte é extremamente importante e leva um tempinho para a gente construir a habilidade de problematizar. O mais importante de você saber é que a Vi não precisou saber sobre o tema para conseguir problematizar ou para parecer que sabe, né? Que é uma coisa que a gente tem muito medo quando vai fazer o Enem. Meu Deus, eu preciso demonstrar conhecimento sobre o tema. Não necessariamente, você tem que demonstrar que você entendeu o tema com base nos textos motivadores. E aí vem a tese. Nesse sentido, cabe analisar a omissão estatal e o silenciamento enquanto pilares da problemática. O que a Vi fez nesse parágrafo foi usar o método LP brilhantemente. Então ela começou com a citação de um repertório padrão, depois ela problematizou a partir dos textos motivadores e, por último, na sua tese, ela colocou quais vão ser os dois argumentos que ela vai desenvolver: omissão estatal e silenciamento. Diante desse cenário, é notório que a negligência governamental é um fator determinante para a persistência do problema. Tópico frasal, check. Segundo Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar dos cidadãos. No entanto, tal responsabilidade não está sendo honrada na valorização de comunidades tradicionais brasileiras, visto que o poder público, muitas vezes, aqui a gente tem um problema, a gente não pode separar silabicamente dessa forma. Precisava que o I... Opa, peraí, deixa eu botar uma cor preta aqui. A gente precisava que o I tivesse aqui, tá? Ou então, como não cabe, que ela deixasse a palavra inteira para outra linha. Mas como ela dividiu silabicamente errado, esse I não poderia estar aqui, isso aqui conta como um desvio de competência 1. Já a gente vai ver quanto que ela tirou nessa competência. Visto que o poder público muitas vezes se omite em proteger a terra e a cultura desses povos, o que resulta em uma falta de recursos monetários para assegurar a sobrevivência da população e, consequentemente, a precarização do modo de vida desses indivíduos. Assim, o Estado deve sair da inércia em que se encontra. Argumentou super bem, eu consegui entender. E aí que tá, gente, uma argumentação redonda, uma argumentação em que o corretor consegue entender o porquê de você ter escolhido determinado argumento. Então, por exemplo, o argumento dela é negligência governamental. Por mais que qualquer pessoa possa saber que a desvalorização dos povos indígenas tem a ver com uma negligência governamental, você precisa dizer. Isso é uma questão de autoria. Então, não dá para deixar que o corretor imagine, tá? Tem que estar escrito. E aqui está.
Ademais, é evidente que a falta de debate influi fortemente na consolidação da problemática. De acordo com Djamila Ribeiro, deve-se tirar uma situação da invisibilidade para que soluções sejam propostas. Porém, há um silêncio instaurado na questão da desvalorização de povos tradicionais, uma vez que pouco se fala sobre o assunto nas escolas e na mídia de massa, o que gera invisibilização da existência desses grupos e dificulta a efetivação de políticas públicas de proteção dessa população. Desse modo, urge que a situação seja tirada do silêncio. Aqui eu percebi a repetição da palavra silêncio, que não é uma palavra-chave, portanto a gente tem que tomar um cuidado maior com essa repetição. Isso é avaliado na competência 4, a gente vai ver já já se foi o suficiente para tirar ponto nela ou não. Portanto, faz-se necessária uma intervenção pontual. Para isso, é preciso que o governo federal, por meio de investimentos em um plano nacional, promova a demarcação de áreas de preservação ambiental e cultural dos territórios onde residem comunidades tradicionais, com a finalidade de garantir a manutenção dos saberes e da qualidade de vida desses cidadãos. Tal ação deve ser prevista em lei e contar com a destinação de verbas para estimular a economia local. Paralelamente, urge intervir sobre a falta de debate presente na temática. Dessa forma, haverá menos cidadãos invisíveis, como explica Dimenstein. Olha só, uma coisa que a Vitória fez e que eu ensino e que sem que alguém te ensine, dificilmente você vai fazer intuitivamente, é o seguinte: perceba que na intervenção dela, ela falou que a gente vai precisar preservar ambiental e culturalmente os territórios. E isso foi algo que ela tinha falado lá no desenvolvimento. Isso aqui dá uma nota na competência 3 que você nunca teve antes. Quando a gente conecta as partes do texto, então eu conecto a conclusão com o desenvolvimento, depois eu fecho a conclusão retomando a introdução como ela fez, isso aqui comunica projeto de texto estratégico. Não só isso, eu pensar na ordem adequada dos argumentos, né? Eu definir a minha estratégia de abertura, tudo isso é projeto de texto, tá? Eu não fugi do argumento que eu delimitei. E é uma coisa que, assim, a maioria das pessoas não faz ideia de que é preciso fazer, muito menos de como fazer. Talvez esse seja o seu caso hoje. Quero saber, primeiro de tudo, o que você achou da redação da Vi? Coloca um elogio para ela aqui embaixo. Segundo, o que você enxergou nessa redação que pode estar faltando? Porque agora a gente vai entender de onde veio o 920 dela, de quais competências essa nota veio. Ela me mandou vista pedagógica também, né? Uma fofa. E aí é o seguinte, na competência 1, ela tirou 180, o que significa que um corretor deu nota máxima e o outro tirou 40 pontos, o que é uma sacanagem, né? Para eu tirar 40 pontos na competência 1, a redação precisa ter mais de 2 desvios ou mais de uma falha de estrutura sintática. E aqui na leitura a gente marcou um desvio só, que foi a separação silábica do muitas. Coloca aqui nos comentários se você percebeu algum outro desvio. Mas mesmo que tenha mais um desvio, precisaria de mais 2 para tirar nota, e não foi isso que aconteceu. Tanto que um dos corretores deu 200, né? Esses 20 pontos é o tipo de coisa que não tá no nosso controle. A gente faz o que dá para fazer de melhor e torce para que o corretor enxergue a realidade da redação e não veja erro onde não tem. A competência 2, 200 pontos, né? A competência que avalia o tema. Então, logo de cara, lá na introdução, ela falou sobre o tema. Tá aqui, então isso aqui já garantiu nota. Ela separou a redação em 3 grandes partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui também já traz nota. E ela usou os repertórios como Thomas Hobbes, Dimenstein e Djamila Ribeiro de forma plena, legítima, pertinente e produtiva. Então, nota máxima. Tem vídeos aqui no meu canal falando só sobre a competência 2, se você quiser se aprofundar. Na competência 3, ela tirou 160 pontos, o que significa que os 2 corretores deram 160. Pode ser por 2 motivos. Ou eles enxergaram alguma falha de projeto de texto ou alguma falha de desenvolvimento das ideias. Então, pode ser que eles tenham achado que alguma ideia ficou solta e
e não bem desenvolvida. Eu lendo não encontrei esse problema, mas todo mundo que faz o Enem sabe que é bastante comum perder nota na competência 3, mesmo sem a gente saber o que ficou faltando. Na competência 4, que avalia a coesão, ela tirou 180 pontos, o que significa que provavelmente um dos corretores olhou para essa repetição do silêncio aqui e descontou ponto. Que o resto tá perfeito. Todos os operadores interparágrafo estão perfeitos, os operadores intra estão perfeitos, a redação dela é cheia de recursos coesivos, é cheia de sinônimos para não gerar repetição, e o único problema que eu enxerguei que pode ter acontecido foi esse. E na competência 5, nota máxima. Significa que a redação dela tem os 5 elementos que uma proposta de intervenção precisa ter, que são um agente, que no caso dela é governo federal, um modo, que no caso dela é investimentos em um plano nacional, a ação, que no caso dela é a demarcação de áreas de preservação ambiental, pipipi, popopó, onde reside, nananã, um efeito, que é com a finalidade de garantir a manutenção dos saberes, etc., e um detalhamento, que é tal ação deve ser prevista, pipipi, popopó. Então tá tudo aqui, 40 pontos cada item dessa lista, nota máxima. E com uma redação super padrão, super objetiva, que não tomou muito tempo do ano de preparação, de estudos dela para aprender, para dominar, ela entrou em medicina. Isso aqui é para te mostrar que você também pode. Mesmo que você não saiba nada de redação, você pode, porque tudo que a Vitória fez aqui foi que eu ensinei, palavra por palavra. E eu quero isso para você também. O melhor lugar para que a aprovação em medicina aconteça, o notão na redação aconteça, se chama Método LP. E eu deixei o link dele aqui embaixo.